Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. De acordo com a Bíblia, Jesus é o Filho de Deus e o Messias profetizado no Antigo Testamento. Ele nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos, pregando o amor e a salvação para todos. Ele realizou muitos milagres, como curar os doentes, dar visão aos cegos e ressuscitar os mortos. Jesus também ensinou muitas coisas importantes, como amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Ele foi traído por um de seus discípulos, Judas, e condenado à morte pelos líderes religiosos judeus e pelo governador romano Pôncio Pilatos. Jesus foi crucificado, mas ressuscitou 3 dias depois, cumprindo as profecias bíblicas. A mensagem de Jesus é de amor, perdão e salvação para todos que creem nele. Os ensinamentos de Jesus são fundamentais para a fé cristã e têm o poder de transformar vidas. Aqui estão alguns dos ensinamentos de Jesus segundo a Bíblia. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Agir caridosamente e servir são evidência do novo nascimento. João 13, 34 a 35. Perdoar os outros, assim como Deus nos perdoa. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6, 33. Não julgue os outros, mas sim trate os outros como gostaria de ser tratado. Mateus 7, 1 a 5. Não se preocupe com as coisas materiais, mas confie em Deus para prover o necessário. Mateus 6, 25 a 34. Ser humilde e manso de coração. Mateus 5, 5. Ser misericordioso com os outros. Mateus 5, 7. Não retaliar quando somos ofendidos, mas sim oferecer uma outra face. Mateus 5, 38 a 42. Não se preocupe com a opinião dos outros, mas sim com a opinião de Deus. João 12, 43. Amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5, 44. Não acumule tesouros na terra, mas sim no céu. Mateus 6, 19 a 21. Fazer aos outros o que gostava que fizessem conosco. Mateus 7, 12. Ser fiel a Deus em todas as coisas, mesmo quando isso significa sofrer sofrimento ou morte. Lucas 9, 23 a 26. Buscar a verdade e seguir a Jesus como o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Esses ensinamentos são apenas uma pequena amostra do que Jesus ensinou durante seu ministério terreno, mas eles são suficientes para nos guiar em nossa jornada espiritual e nos ajudar a viver uma vida plena. Jesus ensinou que amar o próximo é um dos mandamentos mais importantes, depois de amar a Deus acima de tudo. Mateus 22, 37 a 39. Ele exemplificou esse amor através de suas ações, curando os doentes, alimentando os famintos e acolhendo os marginalizados. Amar o próximo significa tratar os outros como gostaria de ser tratado, respeitando, acolhendo e tendo empatia. Mateus 7, 12. Jesus também ensinou que tolerava os outros, assim como Deus nos perdoava. Mateus 6, 14 e 15. Ele nos chamou para viver em amor e nos mostrou que isso é agradável a Deus. 1 João 4, 7 e 8. Além disso, Jesus nos ensinou que amar o próximo não é uma opção, mas sim uma obrigação para todos aqueles que desejam seguir seus ensinamentos. João 13, 34 e 35. Portanto, amar o próximo é um dos mestres de Jesus e deve ser exaltado diariamente por todos aqueles que desejam seguir seus passos. O amor ao próximo pode ser aplicado na vida cotidiana de diversas maneiras. Aqui estão algumas sugestões. Tenha boa vontade em relação às outras pessoas e coloque-as em primeiro lugar. Filipenses 2, 3 e 4. Esteja disposto a atender às necessidades dos outros, sem relutância ou ressentimento. 1 João 3, 17 e 18. Seja compassivo e amoroso com os outros, assim como Deus é conosco. Efésios 4, 32. Pratique a bondade e a generosidade com as pessoas ao seu redor. Lucas 6, 35.
Seja grato pelas pessoas em sua vida e expresse sua sabedoria por elas. 1 Tessalonicenses 5:18. Trate os outros com gentileza e respeito, independentemente de quem eles obedecem. Romanos 12:10. Seja autêntico e genuíno em seus relacionamentos, compartilhando seus pensamentos e sentimentos com os outros. Provérbios 27:6. Celebre as conquistas dos outros e incentive-os a alcançar seus objetivos. Romanos 12:15. Veja o valor em cada pessoa que você encontra e trata-as com dignidade e respeito. Gênesis 1:27. Esteja disposto a tolerar os outros quando eles erram, assim como Deus nos perdoa. Colossenses 3:13. Essas são apenas algumas maneiras de aplicar o amor ao próximo na vida cotidiana. O amor é uma escolha que fazemos todos os dias, e quando escolhemos amar os outros, estamos seguindo o exemplo de Jesus e vivendo de acordo com seus ensinamentos. O amor ao próximo pode ser aplicado em situações de conflito de diversas maneiras. Aqui estão algumas sugestões. Tenha empatia e tente entender o ponto de vista da outra pessoa. Filipenses 2:3 e 4. Seja paciente e evite reagir com raiva ou agressividade. Provérbios 15, primeiro versículo. Procure resolver o conflito de forma aflita, buscando um acordo que seja justo para ambas as partes. Romanos 12:18. Pratique o perdão, mesmo quando a outra pessoa não merece. Colossenses 3:13. Seja humilde e esteja disposto a admitir seus erros e pedir desculpas quando necessário. Tiago 4:6. Trate a outra pessoa com respeito e dignidade, mesmo quando discordar dela. 1 Pedro 2:17. Esteja disposto a ceder em algumas questões, se isso ajudar a resolver o conflito. Filipenses 2:4. Busque aconselhamento de pessoas sábias e experientes, se necessário. Provérbios 15:22. Ore pela outra pessoa e peça a Deus por sabedoria e orientação para lidar com a situação. Tiago 1:5. Lembre-se do exemplo de Jesus, que amou e perdoou seus inimigos, mesmo quando foi injustiçado. Lucas 23:34. Essas são apenas algumas maneiras de aplicar o amor ao próximo em situações de conflito. Quando escolhemos amar os outros, mesmo em momentos difíceis, estamos seguindo o exemplo de Jesus e vivendo de acordo com seus ensinamentos. A Bíblia diz que Jesus voltará de forma clara e visível, assim como subiu ao céu. Atos 1:11. Seu retorno será marcado pelo som de uma trombeta e ele virá sobre as nuvens. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. A volta de Jesus será gloriosa e alegre para aqueles que o amam, pois irão com ele para o céu. João 14:3. No entanto, para aqueles que o rejeitam, seu retorno será um dia de julgamento. 2 Tessalonicenses 1:7 a 10. A hora exata do retorno de Jesus é desconhecida, mas somos encorajados a estar prontos e vigilantes. Mateus 24:42 a 44. A volta de Jesus é uma promessa que se repete em toda a Bíblia e também foi prometida pelo próprio Jesus. João 14:2 e 3. Em resumo, segundo a Bíblia, Jesus voltará de forma visível e gloriosa, que será um dia de alegria para os que o amam e um dia de julgamento para os que o rejeitam. A hora exata de seu retorno é desconhecida, mas somos encorajados a estar prontos e vigilantes. De acordo com a Bíblia, aqueles que irão para o céu são os pecadores que colocaram sua fé no Senhor Jesus Cristo. João 1:12. Atos 16:31. A única maneira de acessar o céu é por meio de Jesus Cristo. João 14:6. Nem todo aquele que diz crer em Jesus entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Mateus 7:21 a 23. Aqueles que têm fé em Jesus como Filho de Deus têm a vida eterna e irão para o céu. João 3:16. Todos pecam e ninguém é bom o suficiente para entrar na presença perfeita de Deus no céu por obras ou bondade humana. Romanos 3:23. Aqueles que rejeitam Jesus não verão a vida, mas enfrentarão a ira de Deus. João 3:36. O critério exato para quem irá para o céu não se baseia em ser uma boa pessoa,
mas em ter fé em Jesus e fazer a vontade de Deus. Mateus 25, 31 a 46. Em resumo, de acordo com a Bíblia, aqueles que irão para o céu são os pecadores que colocaram sua fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus e fizeram a vontade de Deus. Não se baseie em ser uma boa pessoa ou fazer boas obras sozinho. A Bíblia não descreve a aparência física de Jesus Cristo, como a cor do cabelo, altura, cutis ou cor dos olhos. A questão acima parece estar bem próxima da realidade, pois dificilmente teria olhos azuis e pele clara, sendo que ele era de descendência judaica e nascido na Palestina. A Bíblia diz somente que Jesus era um homem de aparência simples, como as profecias já haviam revelado. Na cruz, ele foi desfigurado, mas revelou seu grande amor, que é maior que as aparências. Jesus mostrou que o verdadeiro valor está no interior, não na aparência. A Bíblia ensina que Deus vê a nossa personalidade, aquilo que pensamos e fazemos, nossas motivações e desejos. A imagem de Jesus foi construída ao longo dos séculos por meio de representações artísticas e interpretações teológicas. A primeira imagem de Jesus historicamente comprovada foi encontrada em uma antiga escola da Guarda Imperial, na parede do Pedagogium, datada do século III. A imagem conta com um homem que está sendo crucificado. A imagem convencional de um Jesus totalmente barbado, de cabelos longos, surgiu por volta de 300 DC, mas só se firmou no século VI na cristandade oriental e muito mais tarde no Ocidente. Essa representação sempre teve a vantagem de ser facilmente reconhecível e distinguir Jesus de outras figuras mostradas ao seu redor. A imagem de Jesus também foi influenciada por fatores culturais e históricos, como o eurocentrismo na arte e religião, que sedimentou a imagem mais conhecida de Jesus Cristo como um homem branco, barbudo, de longos cabelos castanhos claros e olhos azuis. Jesus é uma figura importante na cultura e religião islâmica, sendo considerado um dos grandes mensageiros enviados por Deus para orientar o seu povo, convocando para a adoração de um Deus único. No Islã, Jesus é conhecido como Isa e é considerado um profeta, mas não é visto como filho de Deus ou como um salvador divino, como é no cristianismo. De acordo com a crença cristã, Jesus prometeu aos seus discípulos que voltaria novamente. A segunda vinda de Jesus é uma crença importante no cristianismo, e muitos cristãos acreditam que Jesus voltará a qualquer momento. A Bíblia diz que Jesus voltará para derrotar o inimigo, destruir o mal e estabelecer seu reino milenar. A segunda vinda de Jesus é vista como uma esperança abençoada para a qual os cristãos devem constantemente vigiar e orar. Acredita-se que Jesus voltará pessoalmente, visivelmente e gloriosamente. A segunda vinda de Jesus também trará julgamento para aqueles que o rejeitaram. Embora a data exata da segunda vinda de Jesus seja desconhecida, muitos cristãos acreditam que ela pode ocorrer a qualquer momento. Jesus, o Senhor dos Senhores e o justo juiz, é uma referência bíblica que se encontra em 1 Timóteo 6 e 15 e 16. Essa passagem descreve Jesus como o único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que habita em uma luz inacessível e a quem ninguém jamais viu ou pode ver. A referência a Jesus como o justo juiz sugere que ele será o responsável por julgar as pessoas no final dos tempos. A crença cristã é que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, e que aqueles que o aceitaram como seu Salvador serão recompensados com a vida eterna, enquanto aqueles que o rejeitaram serão condenados à morte eterna. Maranata, ora vem Senhor Jesus, é uma expressão cristã que significa, vem, Senhor Jesus. É uma referência à segunda vinda de Jesus, que muitos cristãos aguardam com expectativa. A expressão é frequentemente usada em canções e orações cristãs, como a música Maranata, ora vem Senhor Jesus, do Ministério Avivá. A crença cristã é que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos e estabelecerá seu reino eterno na terra. A expressão Maranata é uma palavra em aramaico que significa venha, Senhor. É uma expressão de esperança e fé na promessa de Jesus de que ele voltará para buscar seu povo e estabelecer seu reino. A Bíblia Sagrada atribui a Jesus dezenas de títulos tanto no Novo Testamento quanto Velho. Isso é muito importante por vários motivos. Esses títulos
revelam a natureza e o caráter de Jesus. Cada título dado a Jesus na Bíblia revela algo sobre quem ele é e qual é o seu papel na história da humanidade. Esses títulos ajudam a entender a natureza divina de Jesus e a sua relação com Deus Pai. Refletem as expectativas messiânicas. Muitos dos títulos dados a Jesus na Bíblia refletem as expectativas messiânicas dos judeus da época. Essas expectativas incluíam a vinda de um Salvador que libertara o povo judeu da opressão e estabeleceria um reino eterno. Destacam a importância de Jesus na história. Os títulos dados a Jesus na Bíblia destacam a importância que ele teve na história da humanidade. Esses títulos mostram que Jesus é mais do que um simples ser humano, mas sim uma figura divina que teve um impacto significativo na história. Orientam a vida dos cristãos. Os títulos dados a Jesus na Bíblia servem como uma orientação para a vida dos cristãos. Eles ajudam a entender a mensagem de amor, compaixão e perdão que Jesus pregou e a viver de acordo com esses princípios. Em resumo, os títulos atribuídos a Jesus na Bíblia são importantes por revelarem a natureza e o caráter de Jesus, refletirem as expectativas messiânicas, destacarem a importância de Jesus na história e orientarem a vida dos cristãos. Jesus no Novo Testamento ele é o advogado, o amado, o Amém, o Alfa e o Ômega, o autor da salvação, o autor da vida, o bendito, o bom pastor, o caminho, verdade e vida, o cabeça da igreja, o Cordeiro de Deus, o Deus forte, o Emanuel, o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Juiz, o Leão da tribo de Judá, Luz do mundo, o Mediador, o Messias, o Nazareno, o nosso descanso, o nosso sumo sacerdote, o Santo de Deus, o Verbo, o Pão da vida, Príncipe da paz, o Redentor, ressurreição e a vida, o Salvador, o Senhor dos Senhores, o Soberano, Supremo Pastor, testemunha fiel e verdadeira, vida eterna. No Velho Testamento Jesus é Deus, eu sou, Senhor, Messias, Emanuel, Príncipe da paz, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esses são apenas alguns dos títulos pelos quais Jesus é referido na Bíblia Sagrada. Cada título revela algo sobre a natureza e o papel de Jesus na história da humanidade. Em resumo, os títulos atribuídos a Jesus na Bíblia são importantes por revelarem a natureza e o caráter de Jesus, refletirem as expectativas messiânicas, destacarem a importância de Jesus na história e orientarem a vida dos cristãos. Pense nisso. Deus o abençoe muito.